Sim, Senhor, Tu és o nosso grande Deus. Tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tu és o Senhor dos exércitos, o Eterno, o Altíssimo, Deus da justiça, Deus que tem todo o poder em suas mãos. E Deus que nos encorajou e nos ensinou a chamar-te de Pai. Então, Pai nosso que estás nos céus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa confissão expressa em nossas poesias, em nossos cânticos, em nossa música. Pois ela, Senhor, é a confissão que vai com a nossa oração, com o nosso clamor, que pede a manifestação da sua grandeza, do seu poder nas nossas necessidades. Então receba, Senhor, e ao mesmo tempo responda o nosso louvor, a nossa súplica cantada, em nome de Jesus. E que a Ti seja sempre a honra, o louvor e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite a todos, graça e paz, ainda em pé, meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 2, muito bem-vindo a todos que nos visitam nessa noite, faça daqui a sua casa. Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Diz assim o texto: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar uma vez mais. Continue conosco, Senhor, nesta noite, dando-nos agora da possibilidade de não só ouvir a Tua palavra, mas de reter a Sua palavra no coração e viver a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a honrar a liberdade que temos e transforma-nos um pouco mais à semelhança de Cristo, pois oramos no nome dEle, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nós iniciamos nesta manhã nossa série Quaresma 2019. Se você não pôde estar aqui nessa manhã, eu realmente te encorajo a entrar no nosso canal do YouTube a partir de amanhã e você poderá assistir a primeira parte, pois a primeira parte foi a introdução à série. Essa série que começou hoje, ela vai até o dia 21 de abril, quando nós celebraremos aqui a Páscoa. Nós estamos dando então continuidade ao nosso calendário litúrgico que começou com o Advento, celebrando lá no Natal a chegada de Jesus, as profecias que falavam dessa chegada, a manifestação do pão da vida lá na casa do pão em Belém, e agora atingimos essa estação chamada Quaresma. Quaresma significa 40 dias, são 40 dias de reflexão, de oração, de jejum, de olhar para a vida de Cristo e tentar entender através de um olhar da vida de Cristo, tentar compreender mais sobre o amor de Deus.
Então, nós analisaremos durante esse período o Evangelho de João, e eu queria realmente te encorajar que você leia nas próximas semanas o Evangelho de João. Se você assim fizer, você vai ficar muito mais conectado com tudo aquilo que eu trabalharei aqui no púlpito. É um Evangelho lindíssimo e vai ser um tremendo exercício nessa quaresma para entrarmos mais a fundo nessa possibilidade de aprender mais de Cristo, do seu ministério, dos seus ensinos, da sua morte, e então celebraremos a ressurreição com todo o seu significado. Isso é o que a quaresma nos dá, uma chance, um convite, um momento para analisarmos mais a vida de Jesus. E hoje, agora à noite, nós iremos então começar com o primeiro sinal, com o primeiro milagre. Por isso que chamei essa mensagem, o primeiro milagre de Jesus. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Se você fosse Deus encarnado na terra, você teria essa ideia de, olha, eu vou manifestar-me publicamente pela primeira vez num ato de poder, num sinal miraculoso durante uma festa de casamento, e irei multiplicar, irei fazer acontecer, aparecer aquilo que havia acabado. Para aqueles que gostam da teologia da abstinência do vinho, tem aí nessa primeira aparição um sério problema. Porque primeiro, a Bíblia, você não consegue montar nenhuma teologia sustentável de que você não possa beber. A Bíblia fala do vinho. E não tenha também nem desejo de tentar fazer com que esse vinho não tinha álcool, que esse vinho não embriagava, porque Paulo então foi claro mais tarde quando disse, não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, tinha algumas classes de vinho, sim. Era como hoje, quem tem mais dinheiro compra um vinho mais caro. Quem não tem dinheiro compra um vinho mais barato. De R$10 para cima você tem toda uma gama de vinhos que você possa comprar. Então a pergunta é, por que Jesus escolheu este ambiente? Por que Jesus fez a sua primeira manifestação pública de poder num casamento? E nós vamos então analisar um pouco sobre o que acontecia nesses casamentos. Primeiro, quanto ao compromisso de um casamento. Um casamento no mundo antigo de Jesus era baseado no compromisso de um rapaz, e os registros históricos nos falam que esses rapazes geralmente tinham entre 18 e 24 anos, e a menina, registros a partir de 13 anos de idade. Se você se perguntar por que 13 anos de idade, também digo Jesus com você, era porque quando acontecia o primeiro ciclo da menstruação, algumas famílias já estavam com o casamento engajado com o familiar do pretendente, então já era a hora de executar o casamento. Chocante pensar nisso. A minha filha, eu oro para que case bem já idosa, que Deus tenha misericórdia de mim, né? Eu acho que ele não vai ter, porque não teve misericórdia do Carlos, vai ter de mim, né? Então, existiam esses casamentos. Primeiro acontecia um noivado, e era um noivado que tinha a validade de um casamento não consumido. O que significava? No mundo antigo, ninguém falava assim, eu estou noivo, mas eu desisti. Faltava 6 meses para o casamento e nós achamos que não tinha nada a ver. Não tem essa conversa. Quando eu decidi que eu sou noivo, e ela é minha noiva, ou eu sou noivo dela, nós somos casados sem a união de corpos. Nós não moramos juntos, nós não temos nenhum relacionamento sexual, nós vivemos cada um na sua casa, e o meu pretendente está preparando a casa para nós nos casarmos. Essa é a missão que ele está. Mas ele já me vê como minha esposa, eu o vejo como marido, nós só estamos esperando a consumação de tudo. Então, da aquisição do ninho e depois da cerimônia de casamento, que dentro da comunidade judaica sempre foi algo muito forte, que invocava a presença de Deus na união destas duas vidas. E quando você então cumpriu todo essa preliminar, né, você tem a casa, você tem a noiva, depois tem a casa, tem tudo, aí vem a cerimônia e vem a festa. E as festas, eu digo para minha filha assim, você vai casar com quem você se quiser, com quem você desejar, não importa a raça, não importa o país, não importa nada, só que a festa vai ser judaica, minha filha, essa não é uma opção para você. E por que eu digo isso para ela? Porque, na minha opinião, não há festa mais alegre que uma festa judaica de casamento.
Na minha opinião, a festa judaica é uma festa que realmente todo mundo vai tirar a sua pintura, a sua maquiagem, e vai suar a camisa, e vai dançar, e vai ter um momento de família mesmo, de curtição, onde ninguém fica mantendo pose para nada, porque agora é a hora de celebrar. E se celebra com comida, se celebra com bebida, se celebra com dança, celebra com música. Lá na época de Jesus, isso era estendido não só a um dia, mas tradicionalmente, para os que tinham mais posse, para até 7 dias. Eu nunca fui numa festa de casamento de 7 dias. Se você já foi, me fale como deve ser. Mas eu fico imaginando esse negócio de vai um dia, ele vai para casa, volta lá e volta, e volta, e volta. O que eu me lembro é que eu participei de muitos casamentos no contexto judaico ortodoxo. E era a coisa mais linda, era muito bonito ver todos os homens indo na casa do noivo e buscá-lo lá na sua casa, e vinha aquela procissão da casa do noivo até o local da cerimônia, enquanto as mulheres iam todas na casa da noiva e todo mundo ia trazendo. Então você via assim um grupo de um lado cantando, um outro grupo de outro, homens e mulheres, e o noivo e a noiva na frente. Era um cortejo e muita música e muito barulho. Até que chegavam na presença de Deus, na presença do líder, na presença do rabino, e ali tinha a cerimônia. E ali era bem solene mesmo, como uma cerimônia de casamento acontece. E depois disso, a festa era maravilhosa, mas essa festa durava o quê? Uma noite só, acabava de madrugada, cada um ia até onde aguentava. Mas você imagina, 7 dias. Se um dia de uma grande festa, para você que casou e deu festa, e você se lembra de todos os preparativos, do dinheiro, do buffet, do salão, da limpeza, do cardápio, da comida. Imagine se fosse a programação de 7 dias. Você imagine, primeiro, quanta grana você ia ter que ter. Segundo, como que é fazer a conta do que deve manter por todos os dias no cardápio. Porque, gente, ninguém vai aguentar comer 7 dias a mesma comida, não é assim? A gente reclama à noite quando tem a mesma comida do almoço, né? E aí, a bebida, o quanto que eu vou beber nisso? Então, é muita comida, muita bebida, muito vinho. Então, nesse contexto que eu disse, desse exemplo que acontece ainda hoje, homens e mulheres, um do lado da noiva, outro do lado da noiva, onde se juntam para celebrar, é um conceito que aconteceu no mundo antigo, é um conceito que acontece hoje. E um outro conceito importantíssimo desde o mundo antigo e acontece até o mundo hoje nesse cenário cultural, é algumas falas. E uma das falas mais profundas em relação ao vinho é que sem vinho, na cultura judaica, não há alegria. Sem vinho não há alegria. Então todos esperavam por isso, para que o vinho fosse sim ali algo que desse para a gente uma alegria a mais. E se você perguntar, mas pastor, eles ficavam embriagados nos 7 dias? É lógico que sim, meus irmãos, é óbvio que sim. Eles estavam na festa e ficavam embriagados, isso que acontecia. Eles não tinham ouvido ainda Paulo falar, né? Não se embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, o negócio corria frouxo. E aí eles estavam então nesse cenário e nesse casamento onde Jesus foi convidado com sua mãe e com seus discípulos numa região chamada Caná da Galileia. Eu trouxe um mapa para você dar uma olhada nele. Só para você situar, ali tem uma flechinha, só você lembrar então que ali no azul nós temos o mar da Galileia, estamos no norte de Israel, estamos ali provavelmente a uns 15 quilômetros da famosa Nazaré, e lá naquela flechinha é o que nós acreditamos ser a localização de Caná da Galileia, região então norte de Israel. Jesus escolhe este lugar do norte, preste atenção, não o sul, não Jerusalém, não onde tinha o templo, que era o centro da espiritualidade, da religião, não. Ele escolhe um lugar do norte, daquilo que é chamado na profecia de Galileia dos gentios. E lá, você tem a foto do lado, é só para mostrar como que é a vila hoje, é uma foto moderna da região de Caná da Galileia. Jesus está lá, mamãe está lá, discípulos estão lá. Quantos discípulos? Não sabemos se todos. Porque se você for criteriosa em analisar a narrativa até esse momento no Evangelho, nós não temos até ali o nome dos 12. Então pode ser que tenha sido uns 5, uns 6 discípulos nesse momento. Mas o João está dizendo que tinha discípulos lá também. E o problema é
que não havia mais vinho. Então, diante do não ter mais vinho, eu tenho uma grande problemática para ser acertada. E esse drama é denunciado ou falado pela mãe de Jesus. Num casamento judaico tradicional, homens também ficam de um lado, mulheres de outro. O que é possível, então, primeiro, que Maria estivesse perto da fonte de vinho e percebeu que o jarro secou. Segundo, bem possível que Maria estivesse ali ajudando nesse casamento. Então, ela foi informada, pois estava talvez servindo. Como acontece em toda a comunidade judaica, onde algumas pessoas são escaladas para quê? Para ajudar. E isso é uma posição de honra. Duas posições de honra num casamento. Primeiro, quem ajuda. Segundo, quem vai fazer o noivo e a noiva ficarem felizes. É como se fosse a patota do entretenimento e a patota da ajuda. Isso é sério, é visto como um mandamento. Não é, vai lá, ajuda. Não, é sério. Você tem uma missão séria de alegrar o noivo ou noiva. Você tem uma missão séria de ajudar no serviço da comida. Jesus aí tem uma conversa com Maria, que todo mundo tenta conciliar isso. Não, Jesus não foi rude, não foi uma palavra naquela época. Eu tenho minhas sérias dificuldades com isso. Para mim, aqui a palavra foi séria, foi dura. Dizer para sua mãe o que nós temos em comum é algo muito forte para mim em qualquer cenário. Quem não quer colocar esse peso sobre Jesus, fique à vontade. Mas eu acho que em qualquer fala de qualquer pessoa, esse tipo de resposta é uma resposta que, sim, demonstra a autoridade dele, demonstra que ela não sabia o que ele estava fazendo, apesar de ser aquela que veio trazer a notícia. Então tem uma ambiguidade aí na força dela, na forma que ele trata, né? Ele recebe a informação, fala que não quer fazer nada, mas acaba fazendo tudo. Parece aqui que o poder da mulher, Marília, já estava em operação desde lá, graças a Deus por isso. A conclusão, então, dessa conversa sobre não tem vinho, o que você vai fazer? Eu não vou fazer nada, mulher, o que eu tenho a ver com você? É que Maria ainda dá a última palavra. Ela chega e diz, olha, façam tudo o que ele mandar. E aí tinha ali, então, 6 potes de pedra. Eu trouxe uma foto de uns potes para você dar uma olhada. 6 jarras, cada uma dessa cabia entre 80 a 120 litros. Fazendo uma conta com o mínimo, nós temos ali, então, no mínimo 480 litros, se fossem todos menores. Fui pela conta básica, para você ter uma noção de quanta bebida estava envolvido nisso. Então, não era um casamento de poucos convidados. Não era um casamento de alguém que não tinha dinheiro para fazer a festa. Era um casamento médio, talvez até um pouco grande. Agora, tem uma questão aí triste para ser analisada. Qual é a questão? Você já foi em algum casamento que acabou a comida? Ou que a comida não foi suficiente? Se você já foi em algum casamento na sua vida que a comida não foi suficiente, você vai se lembrar até hoje quem era, como foi e o que faltou. Faltou isso, faltou suco, não tinha o que beber naquele casamento. Acabou, estava um suadão, você vai lembrar a temperatura, você vai lembrar que estava suado, você vai lembrar que não tinha nada que beber, que todo mundo começou a reclamar, porque esqueceu todo o brilho da espiritualidade, o casal se ama, não faltou. Nós somos assim. No mundo antigo não era diferente. A ideia de chegar num lugar que já sabíamos que seríamos de alguns dias, que teria uma festa e que sem vinho não há alegria, e o camarada faz o vinho acabar, preste atenção que aqui não é a ideia de é o pai da noiva que paga a festa. Não. É o noivo o responsável para deixar tudo no lugar. Então vinha uma culpa direta ao noivo meu. Você já começou mal na arrancada. Qual que é a relação aí? Se você não consegue pôr vinho na festa de convidados, você vai pôr comida na barriga da minha filha, infeliz? Se você não consegue chamar gente para celebrar e não cuidar bem deles, você vai cuidar bem da mulher do Bar David, seja lá o nome dele, o que você está mostrando para a sociedade? É que você não foi capaz.
Você já começou dando um mau exemplo, e esse mau exemplo se tornou público, caiu na boca do povo, e vai todo mundo dizer: não, o vinho acabou, a gente não tinha o que beber naquela festa. Um outro detalhe importante é que você viu que ali está escrito 6 potes. Não tenha dúvida que nesse momento dos 6 potes, alguns já pensaram ali, realmente, se fosse 7 seria o número perfeito, mas é 6, está faltando 1. Esse cara aí deve estar em pecado mesmo. Ele não está alinhado com a plenitude numérica dos dias, do 7º, ele está todo errado. Jesus, então, sabendo de tudo isso, culturalmente, sabendo disso que seria realmente até hoje, qualquer festa que eu fosse, que não tivesse um planejamento, que não tivesse aquilo que eu tenha imaginado que lá eu teria, eu iria criticar, Jesus simplesmente dá uma singela ordem. Peça para os serviçais encherem esses potes com água. E o encheram até a borda. Então eles ficaram cheios. E Jesus, com a maior tranquilidade, não fez oração. Jesus não faz clamor, Jesus não levanta suas mãos e faz, ele não faz nada, ele simplesmente põe água e agora entregue isso ali à pessoa que cuida, entreguem ali esse produto, um simples comando do mestre que mostraria a sua singeleza e a sua superioridade. Mas superioridade a quem, meus irmãos? Superioridade a quem? Singeleza, fácil de notar, enche de água e serve. Mas superioridade a quem? A uma divindade da época. E o seu nome era Bacchus ou Dionísios, e ele é o chamado Deus do vinho. Na Galileia foram encontrados vários altares a Dionísios ou Bacchus. Vários altares que mostram que toda aquela região, daquele mapa que você viu, tinha uma influência e uma ideia de que sim, ele não só é o Deus do vinho, mas ele é o Deus dos alucinógenos. Ele é o Deus do chá de cogumelo que opera até hoje. Ele é o Deus que manifesta o seu poder e que ele consegue transformar qualquer coisa em... que você imagina? Vinho. Então você está numa comunidade que além do peso do noivo que não proveu o que a festa precisava, você tem um contexto de que no paganismo local existe um Deus do vinho. Então qualquer pagão que estivesse nesse casamento iria também imputar sobre o noivo um peso espiritual. Você devia ter devotado seu casamento ao Dionísios. Está acontecendo isso porque você está em pecado com os deuses. Você vai atrair a ira dos deuses. O seu casamento já está amaldiçoado. E todas as outras mandingas que sempre existiram em qualquer mundo, em qualquer divindade, em qualquer religiosidade. E Jesus, então, quando começa na sua singeleza dizer simplesmente encha de água e mande, ele está deixando claro, eu estou na festa, não é Dionísio que está na festa. Eu estou aqui. Levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Ele provou a água que fora transformada em vinho. Ele não sabe do que aconteceu, somente os serviçais que encheram os potes. E aí, é aí que vem o ponto. Porque eles chamam o noivo. A Bíblia não mostra que ele foi discutir com os serviçais. Parece que os serviçais ficam todos calados. Está todo mundo de boca velada. Está acontecendo alguma coisa, ninguém comenta muito. E aí ele chega e chama o noivo. O que deveria ser massacrado por todas as razões que eu acabei de dar. E ele fala, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E daí todo mundo já está bêbado. É o sinônimo para já beberam bastante, aí você vem com o vinho inferior, mas você guardou o melhor até agora. E eu te pergunto, o que o noivo respondeu? Ele fica quieto, claro. Sabe como é, né? O infeliz fica quieto.
A Bíblia não fala absolutamente nada, não há manifestação de voz do noivo. No próximo verso vai terminar a narrativa e nunca mais essa narrativa vai ser retornada na Bíblia. Olha, então você guardou o melhor até agora e termina o texto já mudando o ponto. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Não tem nada escrito. E o noivo creu nele. E aconteceu um avivamento espiritual e todos creram nele. E Jesus pegou o microfone e disse: agora, galera, gostaram do vinho? Então fui eu que fiz. Fui eu que fiz, vocês vão beber agora um vinho santo, ninguém fica bêbado com vinho santo, todo mundo abençoado, e venham aqui, recebam daquele que fez o vinho. Não há conversa nenhuma. Por que não há conversa nenhuma, meus irmãos? Fica então uma última pergunta. E eu peço que vocês pensem agora, põem a sua cabeça para funcionar. Por que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho? Por quê? E aí estão as respostas. Primeiro, para cobrir com seu amor e poder a vergonha do noivo. Segundo, para desde o início deixar claro que ele veio cobrir os nossos pecados com seu sangue, o que seria e é representado até hoje pela Santa Ceia do Senhor. Por que o primeiro milagre foi transformar água em vinho? Para não expor nossos pecados e falhas, mas para nos honrar mesmo quando não merecemos honra alguma. Jesus então escolhe esse momento e ali no silêncio velado, o amor dele é manifestado, o cuidado dele é manifestado, o milagre dele é manifestado, o primeiro milagre de Jesus. Dando já ali um embrião, algo para todo mundo prestar atenção, do primeiro ao último ação de Jesus. Jesus vai lutar para cobrir as nossas falhas. É por isso que não tem continuidade nessa conversa. Porque o noivo foi agraciado pelo toque, pelo presente do Altíssimo. Ele era o ponto, o foco. Ele era aquele que Deus estava ali tocando. O resultado foi que discípulos falaram: poxa, essa pessoa não é normal. Esse Jesus não é um rabino somente. Mas o ponto que cobriu foi a vida desse noivo. Que deixou, que saiu da esfera da humilhação para ser encontrado pela graça de Deus, mesmo sem saber que era a graça de Deus e favor que estava nele. O primeiro milagre de Jesus, então, tem a ver também com a sua morte na cruz. Nem mesmo os discípulos sabiam o que estava acontecendo lá no Gólgota. Tanto que eles não sabiam que eles fugiram na hora que Jesus foi preso. Cada um correu e tentou se livrar. Um traiu, o outro negou, mas todos fugiram. João, que aparece timidamente depois no pé da cruz com Maria. Eu acho que ele deve ter se disfarçado muito bem para chegar ali nos pés da cruz, quando Jesus disse: mulher, esse é seu filho, e João, esta é sua mãe. Mas todo mundo tinha ido embora, haviam fugido. Jesus estava solitariamente. Ele estava debaixo dos spotlights da espiritualidade. Demônios com certeza assistiram esse dia, mas os melhores amigos de Jesus não estavam lá. Jesus chegou a dizer até que o pai o abandonou. Eli, Eli, lama sabachthani, por que o Senhor me desamparou? Jesus estava sozinho naquele momento. Mas ele estava fazendo a mesma coisa que ele fez no primeiro milagre. Ele estava lá cobrindo todas as nossas vergonhas futuras com o seu sangue. O primeiro milagre, então, é uma projeção de uma imagem num cenário de festa, mas uma mesma história que é a história da salvação. Deus vindo com sangue, o sangue cobrindo e limpando-nos dos pecados, e havendo, então, absolvição. No Antigo Testamento derramava-se sangue, o sangue cobria o pecador e ele voltava para casa livre. No Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro, o sangue é derramado e a vergonha nossa é coberta.
O primeiro milagre de Jesus nos chama a todos desde o início, para percebermos que a vida dele do início ao fim é cobrir as nossas falhas. O primeiro milagre de Jesus nos chama a todos, nesse início de quaresma, a ler os evangelhos, e me escute com atenção, com um olhar atento, porque se você assim o fizer, você vai enxergar que ele começa boas obras, termina as boas obras embaixo dos nossos olhos e nós não percebemos. Mas ele está dando a mesma notícia o tempo inteiro: eu vim para cobrir a sua vergonha, eu vim para cobrir os seus pecados, eu vim para te perdoar. E algumas vezes você vai ficar sabendo, porque você vai ter um simancol espiritual, e outras você nem vai perceber. E quando disserem, você fez isso, você vai falar, aham, vinho novo, né? Deixei. Porque ele é Deus e não homem. Porque o amor dele é visto desde o início. Então ele nos diz, ele nos fala, ele nos ensina a todos. Talvez você não esteja vendo ele atuar na sua vida. Talvez você ache que ele não está fazendo nada pelos seus dramas. Principalmente por aqueles que passa ano e nada acontece. Mas eu queria te dizer que contigo ele está, contigo, conosco, ele sempre estará nos livrando das nossas vergonhas e erros, mesmo quando não enxergarmos nada. Vamos ficar em pé. Obrigado, Senhor, porque é só olhando para Jesus e vendo essas atitudes que nós conseguimos entender ainda mais do teu amor. Atitudes de quem sim fez uma festa continuar em Caná da Galileia, mas atitudes de que livrou alguém da vergonha, do rótulo, do incapaz, do rótulo social, de tudo aquilo que poderia acontecer com este noivo. Obrigado porque o Senhor nos guarda. E sim, Senhor, às vezes olhamos para as nossas falhas depois de tê-las cometido e não percebemos. E lá está o Senhor de braços abertos, da mesma forma que o Senhor morreu naquela cruz, dizendo, venha como você está. E eu te abraçarei, e eu te consolarei, e eu tirarei a sua vergonha. Ajuda-nos nessa quaresma, Senhor, a entender mais e mais desse mistério chamado Cristo. Desse amor chamado Jesus. Ajuda-nos a olhar para a Tua Palavra e entender tudo que o Senhor está falando e repetindo, da festa à cruz, da cruz à ressurreição, da ressurreição àquilo que os Teus primeiros servos falaram, viveram, daquilo que a igreja entendeu, viveu e proclamou. Ajuda-nos, Senhor, para enxergarmos a Tua graça e amor, mesmo quando acharmos que o que está diante da gente é possível vergonha. Obrigado pelo Teu sangue, pelo Teu sacrifício, e porque o Senhor nos amou primeiro. Ajude-nos a Te amar também, Senhor. Ajude-nos também a não envergonhar o Teu nome. Ajude-nos a sermos também esses que trazem cura aos feridos, que nós possamos trazer restituição de espaço, de vida, para aqueles, Senhor, que às vezes se colocam em situações de constrangimento. Ajude-nos a sermos, Senhor, panos quentes, que abrandam qualquer fervor. Essa é minha súplica, Senhor. Faz isso em nós, através de nós, nessa comunidade e na Igreja de Cristo espalhada sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir a esse Deus. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado.